Estou tentando falar aqui, não dá nem para falar com ele, não. Parece que eu já sou meio retardado, aí com ele na boca parece que eu sou pior ainda, né? Vamos ficar de pé, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Mas não me adaptei ainda, que está meio inchado ainda. Eu fiz uma raspagem no osso do maxilar e está bastante inchado ainda, então não está encaixando direito. E aí fica essa... É muito ruim, incomoda muito. Incomoda muito. Deixa eu só dar uma olhadinha no... Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi tua voz soar no jardim e temi. Agora verso 14. Não, deixa eu ler direto, já estou no 11 mesmo. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comestes? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse os teus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Graças a Deus, Senhor Jesus. Obrigado, Pai amado, pela tua palavra, Senhor bendito, herança bendita, ó Pai, em nosso meio, ó Deus. Obrigado, Senhor bendito, pelo teu cuidado, pelo teu plano grandioso, ó Pai amado, que tu tens para a nossa vida, Pai amado, para esta igreja, Pai amado, para a igreja na face da terra. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, em teu nome. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. O que nós notamos desse texto que nós lemos agora? Além de todo o seu contexto com Adão, quais são os personagens? Os personagens desse texto, quais são? A serpente, Eva, quem mais? E Deus. 4. Então nós temos o bem e o mal e a humanidade. Resumindo, a grosso modo, o bem e o mal é a humanidade. O que se nota de diferente nesse texto? De extraordinário aqui nesse texto? O que tem de extraordinário aqui nesse texto? Não, algo ainda mais extraordinário. Porque Deus ainda fala com o homem. Mas e aí, uma coisa que não acontece mais? Outra coisa. Animal falando. Animal não fala. Animal não fala. Quem é que já viu animal falar? Quem sóbrio aqui já viu animal falar? Né? Sóbrio. Papagaio, né? Papagaio repete. Depois só a música de Balaão que falou, né? Aí o irmão fala assim: não, mas também a besta do Apocalipse. A besta também fala, né? Mas aí, uma coisa que interessante nós vemos nesse texto, que nós temos um animal falando, nós temos uma serpente falando. E outra coisa interessantíssima que nós temos aqui é Satanás na presença de Deus. Vocês repararam isso? Satanás na presença de Deus, andando no jardim,
né, a ponto de Deus falar com ele tomando o nome de serpente, amaldiçoando a serpente, mas na verdade falando diretamente de Satanás. Você vê então Satanás na presença de Deus, andando na frente de Deus, sem Deus destruí-lo, sem Deus queimá-lo, sem Deus pegar ele por rabo, rodar e jogar na parede. Vocês repararam isso? Por que o diabo fazia isso? Por que o diabo fez isso? Deus permitiu. Permissão de Deus. E outra, que o castigo dele até então era estar aqui na terra. Ele foi lançado aqui na terra. Ele estava no Éden, jardim de Deus, como diz lá em Ezequiel, né? Ezequiel estava no Éden, jardim de Deus. Satanás estava no Éden também. Então, nós podemos dizer uma interpretação aqui que havia uma tolerância de Deus com o diabo? Sim ou não? Dentro dos planos dele, a tolerância dos planos de Deus nada mais é o Satanás do que um joguete, alguém que faz parte dos planos de Deus, algum ser que faz parte dos planos do Senhor, dos planos eternos. Quem vai compreender os planos de Deus em sua totalidade? Quem sabe os planos de Deus? Quem subiu até a mente de Deus para conhecer o seu plano na sua totalidade? Ninguém, só Jesus Cristo. Ninguém, nenhum ser humano. Deus pergunta: quem foi o conselheiro de Deus? Então, uma coisa que nós vemos no Velho Testamento, no começo das eras, nós vemos no Éden, não igualitariamente o tratamento de Deus com Adão, não. Satanás estava lá, mas estava com o status de renegado, com o status de expulso do céu, com o status de caído, de anjo caído. Estava ali com o status de um pária, né? um ser que foi expulso do seu lugar de origem, do seu estado original. Ele foi expulso da presença de Deus e caiu aqui no Éden. Deus, apesar de vir ao Éden, ele veio visitar Adão, não veio visitar Satanás. Veio visitar Adão. O negócio de Deus era com o homem, não era com o diabo. O diabo ficava para os cantos. É igual, por exemplo, quando você for na minha casa, você vai visitar quem? Eu ou o gato que tem lá em casa? Eu vou visitar eu, né? O gato, se quiser, ele fica relando sua perna lá. Se você quiser dar atenção, dá. Se não quiser, não tem problema nenhum. Né? Agora tem gente, se for na casa dele, não der atenção para o cachorro, nosso Deus, o poodle dele, mas não, você vai na sua casa, as pessoas vão na casa para visitar o dono da casa, quem é que mora na casa, e não os animais. Então Satanás estava ali como um bicho julgado para o canto, e ele tenta sorrateiramente, literalmente, subrepticiamente, ele tenta seduzir o homem e vai direto na mulher, tenta seduzir a mulher e consegue seduzir a mulher para que ele coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, com a promessa de que ela seria igual a Deus, que seria semelhante a Deus, semelhante ao Altíssimo. Deus falar a você, se você vai morrer, não, você não vai morrer, você vai ser igual a Deus. Sempre com a sedução de poder, de bem-estar, sempre com a sedução de você transcender a sua situação emocional, transcender a sua situação psíquica, transcender a sua situação de homem, você se tornará algo a mais, algo acima. Então, contradizendo a palavra, que na palavra homem é homem, mulher é mulher, o diabo é diabo e Deus é Deus, é tudo separadinho. Você não vai morrer, não preocupa não, é a situação dele. Dentro então disso, o verso 1 diz que a serpente era a mais astuta de todas as animais do campo. Dentro disso aqui, está se falando, já não se fala de serpente como cobra, está falando de quê aqui? Satanás era o mais astuto de toda a criação. Era o mais esperto de toda a criação. Ezequiel. Para mim, Ezequiel. Ezequiel? Abre Ezequiel 28 para mim. Ezequiel 28. Deixa marcado o Gênesis, vamos Ezequiel 28. Pela sabedoria do teu entendimento, alcançaste o teu poder, adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria, do teu comércio, aumentaste o teu poder e eleva-se o seu coração por causa do teu poder. Olha o verso 13. Verso 13.
Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Obra dos teus tambores, dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado foram preparados. Esquece esse negócio aí, quando Deus criou o diabo, criou nele instrumentos musicais. Não, ele não era um transformer. Não, ele sabia cantar. Fala que os tambores estavam em ti, a arte de tocar, a arte de ser músico, a arte de ter música. Não estava nele, como dom, estava em ti como dom, e não como coisa física, objeto enfiado nele. É engraçado, eles fazem de Satanás um Transformers, né? Faz um Transformers mesmo, que era ouro, tinha isso, tinha aquilo, tinha instrumento, tinha... Não era um Transformers. Era querubim ungido para proteger, estabelecido no Monte Santo de Deus, estava no meio das pedras fogueadas. Perfeito eram os teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a sua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Isso é o antes e o depois de Satanás. Então ele estava agora e tomou a forma de uma serpente, ou talvez entra dentro de uma serpente, né? E aí vai falar com Eva. Eva não se assusta. Eu até, para falar a verdade com vocês, opinião minha, não está na Bíblia, opinião minha, uma cobra não tem a articulação, não tem a maquinário para emitir sons, o corpo dela, ainda que ela fique endemoniada, ela não consegue falar. Então eu prefiro que Satanás tome, que ele tomou a forma de uma serpente, não entrou dentro de uma serpente, ele toma a forma de uma serpente e consegue falar. Eu não creio que ele entrou dentro de uma cobra específica, ele se tornou uma serpente para não assustar, que era um ser como qualquer um. Eva e Adão não tinham aquela ojeriza de cobra que a gente tem, né? Quem aqui tem medo de cobra, ojeriza de cobra, né? Eu não tenho, já matei muita cobra na roça, né? Eu não tenho essa ojeriza de cobra. Eu tenho ojeriza de aranha. Se Satanás chegasse perto de uma aranha, ele não fala comigo nunca. Ele sai correndo, né? Mas aí não tinha essa ojeriza, porque todos os animais eram conhecidos de Adão. Adão deu nome a todos os animais. Ele sabia de todos os animais. Eles conviviam com os animais. Então não causou ojeriza nenhuma a ele. Apocalipse 12:9 fala que ele era serpente. Então, ele vai sempre, guarda isso, guarda esse conceito. Ele sempre vai tomar a forma de que não assusta o homem. Sempre vai tomar a forma de algo que não assusta, não choca o homem. Uma coisa comum. A convivência do homem. Ele sempre vai tomar a forma de algo contemporâneo ao homem. Algo que não assusta, não espanta o homem. Então ele faz isso, depois que ele é expulso, agora aqui no Gênesis 3, deixa marcado isso aqui, deixa eu ver se vou fazer mais alguma coisa. Agora vamos em Gênesis 3. Ele sofreu um impeachment, o Satanás, né? Assim. Foi expulso do jardim. Ele já tinha sido expulso do céu, agora expulso do jardim. Expulso. Sim, vou ler agora. Quer ver? Aqui no 14, a maldição dele, Gênesis 3,14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás sobre todos os dias da tua vida. Isso é, tu é mais maldito que toda a criação. Toda a criação agora recebe maldição, mas tu é muito mais maldito que a criação, Satanás. Satanás também faz parte da criação? Faz parte da criação de Deus. Faz parte da criação. Vai estar no inferno. O próprio Deus que na criação. Os anjos são criados. O corpo foi gerado. O corpo carne foi gerado. O corpo carne.
Vamos lá no verso 24, Gênesis 3, diz assim: havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ponto. Então, foi expulso, acabou, não tem jeito mais do homem voltar lá, nem Satanás volta lá de novo. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, verso 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás no meio deles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear sobre ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme a Jó debalde ou à toa? Porventura não cercaste de bens a ele, a sua casa e tudo que tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estenda a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na face. Verso 6 fala o quê? No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se a ele, veio no meio deles quem? Satanás veio no meio deles. Vemos de novo Satanás na presença. E Deus queimou? Queima, mar. Não. Chegou como que para participar de uma audiência. Audiência com ele. Deus estava no trono, como se fosse na sala do trono. Satanás está passeando e vem. Satanás veio diante de Deus e Deus pergunta para ele. Agora pergunta de onde vem Satanás? Qual a resposta dele? De rodear a terra e passear sobre. Agora nós temos uma outra localização de Satanás. Primeiro ele estava onde? No Éden, onde estava também quem? O homem. E agora ele está na terra. E onde está também? Oh, ele gosta do homem. Agora ele está na terra de novo, junto com o homem. Ele quer ficar na cola do homem. Por que ele quer ficar na cola do homem? Qual a intenção? O privilégio é a corrupção. A corrupção. Ele também quer adoração para Deus. Ele quer gerar religião, quer gerar no humano aquela adoração que é para Deus e que é para ele também. Sim. Vamos falar um pouquinho de história. Fecha para mim, Sara. Eu não ia fazer essa pregação hoje, mas ontem estava conversando sobre isso e acaba que me deu essa. Nós temos aqui o mar vermelho, né? Nós temos aqui o Egito, temos o Egito aqui a tripinha, né? Israel, né? A Síria, aqui, Turquia está aqui do lado de cá, a ilha de Chipre, né? De Chipre bonitinha. Nós temos Israel. Israel está aqui. Está aqui Israel. Aqui o Egito, né? O Egito está aqui. O Egito, que está Quéfrem, Miquerinos e... Hã? Não, as pirâmides de Quéfrem, Miquerinos, Queops, né? Quéfrem, Miquerinos e Queops. As três pirâmides estão aqui, bonitinha, né? Cumprindo a sua função de desmoronar cada ano. E aqui está o Egito, aqui está Israel, aqui estão as nações. Aí entra a Babilônia, a Pérsia, caldeus, de onde sai Abraão. Nós sabemos que Israel, Deus aprove ter uma aliança com Israel. Aprove lá ter aliança com Israel, se revelar a esse povo, construir um templo, estabelecer sacrifício para quê? Para que saísse o Messias dali. Então ele separou um povo. Satanás estava onde? Rodeando a terra, passeando a terra. Ao mesmo tempo, Satanás fazia das suas reinações de narizinho, né? As suas reinações no mundo.
nós sabemos que a maioria, quase a totalidade, a base do ocultismo moderno, ele parte do Egito. A base do ocultismo moderno parte do Egito. Por que parte do Egito em si? Por quê? O que o Egito tem a ver com isso? Tem tanta coisa estranha nesse mundo, tanto mistério esquisito nesse mundo, que se você pegar as pirâmides... Por que eu mostrei as pirâmides aqui? Se você pegar as pirâmides, você vai ter coisas incríveis na pirâmide. Você vai ter umas pirâmides aqui na América Central, nas Américas, pirâmides também não tão altas, mas são pirâmides, que estão na mesma linha do globo. Egito, América do Sul, na mesma linha uma das outras, e separadas pelo mar. Mas tem pirâmide aqui que estão alinhadas com as de cá. Mesma posição, igualzinho. Você vai ver um monte de coisa no mundo sem explicação. Você vai ver inscrições, desenhos. Você vai ver detalhes de arquitetura que se repetem em templos religiosos, crenças iguais, sacrifícios humanos em religiões separadas por distâncias geográficas, mas são quase os mesmos deuses, com as mesmas manifestações, as mesmas caras. Nós vemos, por exemplo, incas, astecas e maias. Os maias, eles criam o Quetzalcoatl, que era a serpente de penas, uma serpente coberta de penas, né? O deus serpente. E você vai lá nos caldeus, tinha deus serpente. Você vai lá na China, tem os dragões, que eram serpentes. Então você vai ver uma cultura, uma religião humana permeada de um misticismo parecido. Lembrando que todas as religiões antecedem a Cristo. Elas antecedem a Jesus Cristo. Você vai ver coisas esquisitas dos celtas, você vai ver coisas mais estranhas nos bretões antigos, mas envolvendo sacrifícios humanos para divindades. Aí você vê todo o panteão egípcio como seres com cabeça de animais. E você vê relatos egípcios em que esses aí andavam no meio deles. Esses deuses andavam no meio deles, com caras de animais. Não eram apenas representações. Quando você pega o livro de Enoque, é um livro apócrifo, não está na Bíblia. Da mesma forma, quando você pega um livro de Enoque, como curiosidade, como você pega um livro, As Guerras de César, você pega como curiosidade, para título de informação. Só título de informação também, Judas cita a passagem de Enoque. Judas cita, e Jesus cita também. Como escritura. Então, lá no livro de Enoque, fala dos anjos caídos que se envolveram com as mulheres. E tiveram filhos com as mulheres. Anaquins, não, Skywalker, não. Deixa eu lembrar o nome aqui, ó. Nefilins e Anaquins mesmo. Eles tiraram, a gente ficou medo do Luke Skywalker, não, mas Anaquim mesmo. Anaquim, Nefilim e tinha um outro nome. Eu tive informação sobre esse nome, em Gênesis 3, Gênesis 6. Cita filho de Deus, e em Jó, como cita filho de Deus, está se tratando de anjos. Sim. A tradução é Tegai e Orris, os filhos de Deus como anjos. Uhum. Como homens. Não homens. Passagem que cita Jó e Judas. Então é Jó e Gênesis 6. É Jó e Gênesis 6, que é filho de Deus. Depois, Judas cita essa passagem de Gênesis 6 como anjos que vieram aqui. Agora, entenda-se assim, filho de Deus, o direito de criação, não salvação. Não filhos de Deus. Sim. Eu não vou entrar nessa polêmica, porque talvez você tenha uma posição diferente de Gênesis 6, mas eu creio desse jeito, que quando se fala filho de Deus, se fala de filho de Deus, filho de homens, se fala de anjos e mulheres. Não se fala de filho de Deus Israel e filho dos homens das outras nações, não. Porque Judas cita isso. E Judas cita como anjo. Lá no livro de Judas, cita como anjo. Não cita como filho de Deus, filho de homem e tal, de outros povos, não. Cita como anjo. Então, tirando isso tudo, você vê um envolvimento do homem com demônios, com ocultismo. Fisicamente, demônios se manifestavam. Fisicamente. Quando na idade de 16 anos, 14 ou 16 anos, Faraó do Egito, ele entrava dentro da câmara e ali ele tinha contato com todos
os demônios do Egito, com os deuses do Egito, e ali ele saiu de lá transformado. O único que não passou por isso, eu não lembro o nome do faraó, mas ele é depois de Moisés. Ele não passa por isso, ele não quer encontrar com os demônios, e ele estabelece o culto ao Deus único, ao Deus de Israel, no Egito. Ele só reinou 2 anos e mataram ele por causa disso. Mataram ele. Não. Esqueci o nome dele. É aquele que o Juscelino Kubitschek falava que era a encarnação dele. Esqueci esse nome dele. Juscelino Kubitschek falava que era a encarnação. Pra você ver como que as coisas são loucas. Então, hoje, a base do ocultismo moderno você vai achar no Egito. Se você pegar os escritos de Anton LaVey, se pegar os escritos de Mr. Crowley, se você... Como é que chamava Crowley mesmo? Aleister Crowley. Se você pegar os estudos, os escritos dos satanistas modernos, você vai ver referência a toda a cultura egípcia, a base da crença egípcia, com deuses para cada praga, para cada maldição, para cada coisa horrorosa. Tem um Deus que não é como da semelhança dos gregos. Os deuses gregos nasceram da necessidade humana de expressar sentimentos em deuses. A Afrodite, a deusa do amor, para representar para eles o amor, os sentimentos. Os deuses egípcios, eles eram o quê? Eram personificações, e eu creio que eles materializavam. Isso vem durante a história, porque era comum ouvir-se falar de deuses dos outros povos, e os outros povos temerem esses deuses, terem medo dos deuses. Quando Josué atravessa com o povo para Jericó, e eles encontram com Raabe fala que o coração dos homens de Jericó se derreteram como cera, porque ouviram falar do Deus de Israel, dos grandes feitos que ele havia feito. Quando quem pegou e levou para o templo de Dagon? Quem levou? Que povo que é? Os filisteus levaram para o templo de Dagon. Dagon não era uma divindade inerte. Tinha o culto a Dagon, e tudo quanto é demônio que estavam ali, realmente aconteciam coisas no meio do povo filisteus. Aconteciam coisas lá no meio dos filisteus que eram atribuídos a Dagon, mas eram demônios que faziam no meio deles, haviam sinais. Quando Moisés chega e joga a serpente no chão, joga a vara dele no chão, e a vara se transforma em serpente. Os magos egípcios jogam uma vara, também se transforma em quê? Mas a serpente de Moisés engole a deles. Sabendo que lá no Egito havia técnica eles endureciam a cobra, julgavam, ela acordava, por meio de encantamentos, endureciam a cobra. Não é que a cobra os egípcios, não é que os egípcios jogavam uma vara no chão e a vara também se transformava em cobra, não é isso. A cobra se assemelhava a uma vara, que eles encantavam a cobra, mas era cobra, não era vara. Eles olham, agora Moisés joga a vara mesmo, porque era Deus que estava com ele. E a Bíblia fala sobre isso, encantamento. A arte do engano. Que Eva fala? Veio a serpente e me enganou. A arte do engano, a arte da imitação, a arte de enganar os povos, de iludir os povos. Deus proibiu o homem de comer daquela árvore, para não comer dela de forma nem chegar perto. Mas depois que ele comeu, Deus falou com ele que comer. Falou assim: agora que você conhece a árvore do conhecimento do bem e do mal, come da árvore do conhecimento do bem e vive. Não. Tá não? Deixa eu ver. Acho que Deus tirou, né? Ele mandou comer da árvore do bem, mas não do mal. 3 e 2. Tá aqui no... Não, pera aqui, ó. Então, Senhor Deus, eis que o homem, Deus falando, Pai, Filho e Espírito Santo, eis que o homem é como um de nós, sabendo bem o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e torne também da árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus o lançou fora do jardim. Para que o homem não coma, o lançou fora do jardim. Ele mandou comer não. Deixa eu comer não.
Sim, senão o quê? Tem o versículo seguinte que fala: para que ele não coma, vão jogar ele para fora. Vamos botar o cara para fora, não ele vai comer o quê? Aí ele seria, o ser humano seria como um Satanás, seria com pecado, com vida eterna e impossível de receber perdão. Então Deus fala assim: para que não se torne como um de nós, eterno, vamos mandar ele para fora agora, não vai se tornar também um Satanás. Senão, olha só que coisa terrível, ele seria demônio e teria a capacidade de procriar. Nós todos somos. Imagina para você ver, se o homem comesse da árvore da vida, o homem aqui ia ser capaz de procriar e ia ser igual demônio. Então imagina agora 7 bilhões de demônios no mundo. Não, o demônio não comeu nada não. Não pode comer, o demônio não comia não. Comeu nada. Deu para comer. Ele não comeu não. Ele já era anjo imortal. Então, ó. Então. Agora eu pergunto para vocês. De tudo isso no Velho Testamento, nós vamos agora para o Novo Testamento, a tentação de Jesus. Me ajuda uma tentação aí, uma tentação boa, uma boa, Mateus, né, a melhor. A tentação, um relato bom da tentação, Mateus. Está aqui. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, verso 1. Quem conduziu Jesus? O Espírito Santo. Acaba que eu abortei isso aqui. O Espírito Santo. O Espírito Santo conduz Jesus para ser tentado pelo diabo, para vir agora um confronto de forças, tipo Mortal Kombat, um confronto de forças, de poder e autoridade. Para quê? Para marcar para falar com o diabo, para o diabo reconhecer que é ele que veio para esmagar a cabeça dele. É para isso? Não. Ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Alguns pastores falam que ele só teve força para ser tentado pelo diabo depois que jejuou. Mas Jesus era Deus, meu amigo. Era Deus. Ele jejuou para que se cumprisse toda justiça, para ele jejuasse. E chegando-se ele ao tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda essas pedras se tornem pães. Você vê que o diabo já conversa com ele em um outro nível. Mas ele começa com a dúvida. Não. Deus falou uma mulher primeiro. A serpente que me enganou. Ele botou na serpente. Aí falou com o homem, falou: essa mulher que fez para mim, ó. É essa mulher. Aí vamos lá. Botou a culpa na outra também. Vamos. Aí Deus é justo. Deus deu a eles os que eles mereciam. Isso. Agora, lá em Mateus 4, já estou em Mateus 4. Se tu és o filho de Deus, já começa questionando, então tendo a dúvida. Igual ele falou com Eva. O que ele falou com Eva? Não é assim que Deus disse? Semeando a dúvida, semeando o engano. Manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Secamente, curto e grosso. Jesus transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Como assim transportou? O diabo transportou Jesus até a cidade santa e botou ele em cima do templo. Foi o diabo que fez isso? Sim, o texto fala, foi o diabo que fez isso. Então você vê a mobilidade que tinha então até certa parte. Então nós podemos pensar o seguinte: o diabo até esses dias, até aqui então, que nós estamos lendo aqui, ele tinha certo poder no mundo, não tinha? Ele governava nações, ele influenciava governantes, apesar de ser tudo isso debaixo da permissão de Deus. Deus não estava omisso. Durante a história do homem, Deus não estava omisso. Não estava omisso. O diabo estava pintando e bordando no mundo, e Deus não estava omisso. Até então nós vemos poder, nós vemos agora a manifestação de poder do diabo na terra. Dele chegar, materializar, conversar com Jesus. Jesus não estava, não é aqui, não é uma coisa espiritual. Jesus não caiu no chão, dormiu e sonhou isso. Nós estamos falando de confronto pessoal e físico. Confronto físico. Tem pastores aí falando
Não entrou em transe, não. Isso aqui foi tete a tete. Foi chique to chique. De bochecha para bochecha, tete a tete. A coisa aqui foi séria. O diabo o transporta até o templo. Agora eu te pergunto, como ele consegue fazer isso, transportar Jesus, o Filho de Deus? O próprio Deus. Permissão de Deus. Jesus não se tornou fraco para isso. Ele já estava aqui agora na condição de homem, humano. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus poderia muito bem ter falado, saído espada da boca dele, atravessar o diabo e tudo. Agora eu te pergunto, o plano de Deus é matar o diabo? Não é matar, nunca foi matar o diabo. O plano de Deus nunca foi matar o diabo. Ele quer humilhar. Deus quer humilhação para o diabo. Humilhar é pior do que matar. Muito pior que matar. Então vamos lá. Então o diabo tentou a cidade santa e colocou sobre no templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, tornar-te nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. E disse Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Mostrou tudo, toda a glória do mundo e tudo, mostrou para Jesus. Transportou agora fora de Jerusalém, a um monte muito alto. O monte muito alto que nós temos ali em Jerusalém, ali naquela região, seria o Monte Ararat. Monte Ararat é o Monte Sinai. O monte alto seria esse monte, que ali não tem muito alto. Moriá, mas ele falou com um monte muito alto. Então mais alto do que estava na região ali, para comparar. Levou para o monte alto. Vamos dizer que para o Sinai, ou Everest, ou K2, levou para o monte alto. E de lá mostrou a glória do mundo e tudo. Não sei como. Deve ter passado um filme, né? Alguma coisa que não tem monte que dava para ver a glória do mundo. Ou talvez leva ele até Roma e mostra para ele o Império Romano, onde estava toda a glória do mundo, estava ali, que os romanos reuniam tudo na cidade deles. Certo é que mostra os reinos do mundo. Todos os reinos falam com ele o seguinte: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mas tem uma outra versão, não sei se é em Marcos ou em Lucas, que fala: tudo isso te darei porque a mim me foi. Lucas 4 fala: a mim me foi dado para quem? Foi permitido a ele durante um tempo reinar sobre isso aqui. Nós estaríamos perdidos e mal pagos se ele continuasse com esse poder aqui. Imagina nós aqui pregando o evangelho, entrasse um ser ali e falasse: vocês estão pregando o evangelho aí? Não, vem cá para fora que eu vou dar para vocês o que vocês quiserem. Mas ele mesmo está pregando hoje. Ô pastor, quando Jesus se manifestou, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então o diabo também se manifestou, como ele não manifestava, ele não tinha a cara do Antigo Testamento, já que depois, quando Jesus veio, porque aí já a manifestação do Filho do Homem, com poder sobre o diabo, tirando dele toda a autoridade, desvestindo ele diante de todo o povo, né? Já expondo a... Mas eu creio que fora dos muros de Israel, o diabo se manifestava dando a cara. Por causa de tanta coisa que a gente acha nas religiões ocultas, contemporâneas de Israel, tanto é que Ezequiel, quando Deus o transporta ao templo, vê o que? Demônios dentro do templo. Mas eu não sabia que era o demônio, ele tinha como Deus, agora ele foi desmascarado. Sim, não, mas tem uns que sabiam que eram demônios, porque o demônio se declarava a eles. O alto satanismo sempre soube. Se declarava a eles. Nós somos o reino oposto a Deus. Somos o reino oposto a Israel. Nós vamos engolir Israel. Vamos engolir esse povo, esse Zé Povinho. E parece que o povo de Israel, quando chegava um ser lá, como Josué, pegou a espada e falou: você é um nosso ou contra nós? Porque era comum aparecer. Comum. Até hoje, né? Não é tão comum. Aparece um anjo e fala assim: você é dos nossos ou é contra nós? Era comum a manifestação. Nós vemos isso até em Atos, quando Pedro aparece, eles falam: não é Pedro, não, é o anjo dele. É o anjo de Pedro. A cultura judaica era permeada de aparições e manifestações, tanto de demônios quanto de anjos. Aí, até aqui, Jesus fala o quê? Eu vim desfazer as obras? Desfazer as obras do diabo. Qual que é a principal obra do diabo? O engano, enganar, ilusão, iludir, passar mel,
a mentira, né? Falsas, tudo que é falso é do diabo. Falsa promessa, falso amor, tudo que é falso é do cão. Falso dólar. Os atalhos para conseguir o pão na mesa, para Jesus sabe o caminho do pão. Plantar, aquele sacrifício do cara que mora na roça, põe pão na mesa, sabe o caminho do pão. O caminho do pão, o atalho do pão é do diabo. A cruz, para Jesus ser exaltado, também Jesus conhecia. Então a glória que o diabo ofereceu era um atalho. E até para ele, o caminho do evangelho da saúde e da prosperidade, que era só adorar o diabo e daria tudo, era outro atalho. Então o diabo oferece atalhos. A facilidade. O caminho de Deus é andar, né? Na verdade, o caminho do cristianismo é o caminho natural da vida. É o caminho natural da vida, sem atalhos. Deus não dá atalhos, Ele dá providências. Não dá solução fácil, Ele dá providências. Providencia o seu caminhar. Ele alivia a sua mochila, mas Ele não te dá atalho. O seu caminho é esse, você vai andar nesse caminho, eu estou com você. E Jesus é o caminho, não é atalho. O diabo sempre oferece atalhos. Atalhos e atalhos e atalhos. Já reparou que todas as facilidades que apareceram na sua vida são erros? Você tem que se aliar a um erro. Tudo quanto é atalho que aparece na vida, você tem que se aliar a um erro, fazer algo errado, para você ganhar um dinheiro a mais, ganhar uma vantagem, não é? Sempre tem uma coisa errada, são os atalhos. Então, até então, aí entra Colossenses capítulo 2. Lucas 4. Lê para mim alto Lucas 4. Isso, a mim foi dado. O diabo levou ao alto monte e mostrou-lhe num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse o diabo: daqui a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quer. A mim foi? Foi dado, foi entregue. Então, até então, quem tinha autoridade era o diabo. O diabo. A chave da morte e do inferno estava na mão de quem? Ele fala assim, não, isso é folclore, não sei o quê. Em Apocalipse, Jesus fala, eu tenho a chave da morte e do inferno. Agora chega lá em Colossenses 2. (14). Nós vemos o resumo do despenco do diabo. Dele despencando. Satanás. Querubim ungido. Era um querubim ungido. Depois que ele desobedeceu a Deus, ele virou Satanás. Virou opositor, diabo. Opositor. Inimigo. Vamos lá, 2,14. Vamos no 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. E despojando principados, potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Verso 15, é um verso tão pequeno, mas resume tanta coisa. Despojando principados, potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Tudo que existia no inferno, Salmo 24, 8, diz assim, quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Nós vemos o Senhor dos Exércitos, referindo-se a Deus no Velho Testamento, o Senhor dos Exércitos. Nós vemos agora no Salmo 24, o Senhor poderoso na guerra. Essa guerra, esse Senhor dos Exércitos, esses exércitos que se referem a Deus, eram os exércitos de Israel, os exércitos do rei Davi? Eram esses exércitos? Exércitos? Quando você fala assim, exércitos celestiais, esse Senhor dos Exércitos é exércitos
celestiais. Quando fala que Jesus é o Senhor da guerra lá no Salmo 24, tem uma guerra então. Se tem exército, ninguém tem exército para não fazer nada, né? Exército não está aí para ficar plantando árvore. O exército está para ficar de prontidão. Então nós vemos que existe então duas coisas antagônicas, forças antagônicas. Lógico que não são do mesmo tamanho. Seria como, por exemplo, São Paulo lutar contra Alagoas. Lutar contra Alagoas, melhor ainda. São Paulo levantar o exército de Contagem, o exército de São Paulo lutar contra Contagem. Não dá nem para o cheiro, né? O Rio Grande do Sul todo se levantar contra 7 Lagoas. Impossível isso. Então nós vemos uma demonstração de força, de poder de Deus, quando Ele fala o Senhor dos Exércitos, demonstrando poder e força, que ninguém pode desafiá-lo. Ninguém desafia a Deus. Pelo seu poder, Ele nem precisava de exército. A sua própria presença, o seu próprio poder, a sua própria glória, já sobrepuja qualquer exército das trevas ou qualquer exército humano. Sobrepuja tudo. Mas como Ele não quer se expor, Ele manda os seus exércitos. Quando Jesus sozinho, porque lá em Isaías fala que Ele pisou o lagar da ira de Deus sozinho e ninguém era com Ele. Ele pisou os inimigos sozinho. Não precisou de vir anjo, não precisou de vir querubim, serafim. Ele sozinho fez isso aqui. Pegou todas as potestades, os demônios, os despojou e os expôs publicamente. Despojar é tirar toda a autoridade na frente da tropa. Imagina um general, você pegar um general na frente da tropa. Isso é proibido até, sabia? É proibido pela Convenção de Genebra. Você não pode humilhar um oficial na frente do exército. Mesmo numa guerra, você faz parte do exército, você captura um batalhão, você tem que pegar os oficiais, guardar separado dos soldados, separar os oficiais junto lá. Os oficiais comandam os prisioneiros, porque aquele exército não está obrigado a ouvir a sua ordem de comando. Ele tem que ouvir os oficiais dele, e você não pode matar esses oficiais, não pode. E pior ainda, o país que capturou tem que pagar o salário dos oficiais do inimigo. Você sabia disso? Se o exército brasileiro captura o exército do Paraguai, por exemplo, ele tem que pagar o salário dos oficiais paraguaios que estão prisioneiros do Brasil. Quem paga o salário deles é o povo brasileiro. Tem que honrar. Não, para você ter ideia como são as leis. Jesus, Ele não paga o salário de ninguém, porque Ele não está debaixo da Convenção de Genebra. Ele pega esses chefes, esses potestades, esses demônios chefes, e tira a roupa de todos eles. Tira a roupa de todos eles na frente da tropa. Na frente dos demônios, e fala: esses que vocês obedecem, olha o que eu faço com eles. Sozinho. Não precisou de ninguém segurar eles para Jesus tirar a roupa deles, não. E os expõe publicamente. O quê? Ficou patente para todo mundo ver que esses demônios já não valem mais nada. Tudo que ele vem construindo no Velho Testamento, as civilizações, você não ouve falar mais. Você vê agora as sombras daquilo que era. Você vê organizações secretas, satanistas, coisa toda, Illuminati, apenas está comendo o mingau, a beirada do mingau, a beirada do prato vazio. A beirada do prato vazio, e fala que tem poder de Satanás. Não tem. É uma turma de pé rapado. Porque não tem mais essa liberdade de passear sobre a terra e reinar sobre a terra. O mundo jaz no maligno. A única coisa que não foi tirada de Satanás é o engano. O verdadeiro poder de Satanás é o poder do engano desse democrata. É o engano, o poder da mentira. É esse que é o verdadeiro poder dele. Ele solapa o mundo com esse poder. Solapa o mundo com o poder. Agora imagina se nós vivêssemos do jeito que está o mundo hoje, com o homem hoje egoísta. Se nós vivêssemos na época do Velho Testamento, com Satanás solto no mundo, pintando e bordando. Se nós não tivéssemos, se Jesus não tivesse exposto os demônios como ele expôs,
tirado a autoridade dele, como ele fez, e eles tivessem hoje soltos. Tirou. Isso é fato verídico e consumado. Fato verídico e consumado. Por quê? Porque, se não me engano, em Ezequiel fala o que? Que Deus iria entregar Satanás na mão de um povo, o mais poderoso entre as nações, que daria a ele o fim merecido. Quem é esse povo? A igreja. A igreja agora é que tem essa primazia, de dotar o mundo não de sobrenaturalidade, mas de dotar o mundo de Deus, de expor Deus ao povo. Expor Deus ao povo sem precisar do diabo, sem precisar de temer o diabo, porque quando Jesus fala assim, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não é porque ela é mais forte do que o diabo e tal, não, maior que está em nós do que aquele que está no mundo, sabe? Porque aquele que está no mundo já está pequeno, já apequenou-se. Ezequiel 28, no final do capítulo 19, dá o resumo do que falou: todos que te conhecem nos povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornastes e nunca mais será para sempre. Tipo assim, quando fala que ele faz tudo, né, o diabo foi escolher tudo, fala o que ele tinha sido e o que ele se tornará, que nunca mais será para sempre. Ele nunca mais vai voltar a ser o que ele era. Agora, quem tem poder sobre o diabo é quem é igreja. Quem é a igreja? Então, vamos lá. Então, qual a função do diabo? O que o diabo faz hoje? Engano. Engana o mundo. E tem sucesso com esse engano. Tem todo esse sucesso com o engano. Infelizmente, o homem continua sendo enganado. E com as mesmas coisas. Irmão, o homem, como você está falando, o homem alinha o pensamento dele com o pensamento do diabo, por prazer, não por assim, está tudo certo, o homem quer se enganar. Isso. Aí o que acontece hoje? Hoje a luta com o diabo já não é mais tanto essa luta horrorosa que via. A luta hoje é nas ideias, nos pensamentos e no alinhamento com os conceitos diabólicos que a sociedade está imersa nisso, está atolada nisso, ela jaz no maligno, ela perde por isso. Você quer ver uma coisa horrorosa? Em vez dela querer se defender, se espelhar, se aprender, andar com a Bíblia, ela prefere pegar esses escritos, essas religiões paganas, querer. E esse modo de pensar entra dentro da igreja. É que é facilidade. Por exemplo, um casamento homossexual, por exemplo, eles tratam isso dentro da sociedade como uma coisa que a gente tem que aceitar, e eles mostram na televisão, na novela. Vocês querem empurrar a goela abaixo. Família mista, Agora eu pergunto, isso é do diabo? Isso é do diabo, mas o homem quer isso. Por quê? O homem quer isso em nome do amor, em nome da tolerância, né? Quer isso em nome do amor, em nome da tolerância, em nome da boa convivência entre as partes. Eles querem isso, em nome da boa convivência. As favas com a boa convivência. As favas. Igual ontem teve um debate, Rafael, né? Que as pessoas estavam discutindo como se deve receber os homossexuais na igreja. O Rafael falou, tem que receber com quem, Rafael? Com o evangelho. Aí a pessoa perguntou, a pessoa que fala que é reformado perguntou assim, mas e se eles se ofenderem? Problema, meu amigo. Problema. Se eles se ofenderem com o evangelho, eu fui ofendido pelo evangelho. Quem aqui não foi ofendido pelo evangelho? Problema. P-R-O-B-R-A, problema. Problema. E assim, ó, problema aqui, né? É para qualquer um. É para qualquer um, meu amigo. Homossexual não é o ápice do pecado. O ápice do pecado é a heresia pregada. Esse é o ápice do pecado. O ápice do pecado, eles desviam o foco. O ápice do pecado é pregar o evangelho distorcido, porque você então engana as pessoas e se alinha com o diabo, que você prega o engano.
O ápice do pecado é torcer o evangelho. Romanos capítulo 1. O ápice é torcer, é reter a verdade. Esse é o ápice do pecado. Não estou falando que não é pecado a homossexualismo, é pecado também. Mas eles desviam lá, pecado é aquilo lá, viu? Enquanto isso, pregam o evangelho torcido. Pregam o evangelho torpe. O evangelho torpe, mais torpe do que o pecado do homossexualismo. Mais torpe do que isso. Então, o que acontece hoje em dia? O diabo, você entra dentro da sociedade, entra dentro da cultura, entra dentro da sociedade humana como cultura. Como cultura. Cultura, o diabo cultural é o demônio mais difícil que tem a ser desmascarado, é o demônio cultural. O demônio cultural, ele entra na sociedade como um conceito, como um inconsciente coletivo, em que há mudança de comportamento, de pensamento, de conceito, a sociedade abraça, e por trás está o diabo. É o fruto do conhecimento do bem e do mal. Dentro da nossa sociedade querem colocar o que é aborto, porque falam que um feto não é vida. E tem crente que compra isso. Tem crente que compra isso. Não, o feto não é vida. É vida. Meu corpo, minhas regras. Não, meu amigo. Pô, então, tá bom. Então, Deus fala assim, meu inferno, minhas regras. Pronto. É meu inferno, minhas regras. Meu céu, minhas regras. Quando eles falam meu corpo, minhas regras, mas quando vai para o plano espiritual, não, Deus não é assim não, Manguinho. Você não está falando que o seu corpo são as regras? Meu Deus, as regras dele também. E daí? Então vai entrando dentro da sociedade, vai tirando o conceito de bem e do mal. Ai, quando chamam o bem de mal e o mal de bem. Ai da terra. Hoje chamam o mal de bem e o bem de mal. O bem hoje é mal. Um pai não pode hoje em dia chamar a atenção do filho. Não pode, tem que pisar em ovos. Pisar em ovos. Então, senão o conselho tutelar está aí. E arranca esse filho da mão dos pais. Facinho. Facinho. Entrega-se. Quando o diabo entra como cultura, isso só é combatido com o evangelho. Mas hoje em dia, os estratos sociais, né, as camadas sociais, cada um tem o seu motivo para odiar a Bíblia. Cada um tem o seu motivo para odiar a Bíblia. A Bíblia é um livro homofóbico. A Bíblia é para ignorante e pobre. A Bíblia é não sei o quê. Jesus era isso, Jesus era de esquerda. Então, todos os estratos sociais vão criando seus motivos para odiar o evangelho. Toda cultura errônea que entra na sociedade sempre é para colocar a Bíblia em xeque. Não entra uma cultura para reafirmar os valores cristãos. Não entra nenhuma cultura para reafirmar valor cristão na sociedade. O maldito politicamente correto é para tentar ridicular a Bíblia. Eu não posso pregar porque vai ofender. Problema, meu amigo. Problema. Quantas vezes você já ofendeu a Deus? E ele não falou nada. Agora eu vou ter que tomar cuidado para pregar, para não te ofender? A porta da rua é a serventia da casa? Sim. Quando a pessoa não está sujeita a Deus, é porque quando ela não se sujeita ao evangelho. O diabo só foge do ser humano, só foge do cristão. Só foge do cristão. Se sujeitar a Deus é sujeitar ao evangelho. Se sujeitar a Deus é sujeitar a sua mente, o seu modo de ser, você como indivíduo, ficar debaixo dos mandamentos de Deus e todo o conceito cristão, o conceito bíblico. Aquele que já conhece a palavra. Se eu começar a dar um passo
Sim. Quando ele está sujeito a Deus, aquilo não quer o evangelho. Ele não quer, não obedece a Deus. Não obedece a nada que é ensinado. Legalidade. Já está no mundo, é isso aí. Não... Já está jeito do diabo. Não é. Não, isso. Eu estou falando. Mas dentro disso tudo que a gente está falando, você pode trazer isso tudo para dentro do indivíduo também. Individualmente, quando você começa a ir atrás de ideias que são contrárias à Bíblia, você está apoiando toda a causa de Satanás do mundo. Está apoiando tudo. Quando você se levanta contra as coisas da Bíblia, contra toda a fé, contra toda a fé cristã, você está indo contra a Bíblia. Quando você se acha super-homem, que acha que não tem problema você se misturar com a coisa do diabo, porque você é de Deus, você também está indo contra a palavra de Deus, que Jesus fala, não tentarás o Senhor, teu Deus. Então o cristão ele tem que se isentar disso. Resistir a isso. Aí agora eu faço a pergunta, o que é o mundo? O que é o mundo? É um sistema de ideias. Um sistema de coisas. É tudo que nos rodeia. E o diabo está onde? No mundo. Então quando ele fala assim, o diabo está ao derredor, o diabo está em tudo que está ao nosso derredor, procurando aqui. Isso. Todo o conceito mundano que é contrário à palavra de Deus é o diabo ao derredor do mundo. Jesus disse assim, não peço que os tire, mas que os livre do mal. Se submete a Deus. Pode ler. Não pode ler. Que nunca houve. Amém. Está lá em Ezequiel quanto? Ezequiel 31. Entrega o diabo na mão de quem? Da igreja. Vamos voltar de novo aqui. O que é o mundo? Você consegue enxergar o mundo dentro de você? Tem mundo dentro de você, Maio? Tem um mundo dentro de nós. O mundo está em nós. O mundo tem esse conceito dualista de separar
o mundo bom e o mundo ruim. Esse conceito de mundo bom e o mundo ruim. O mundo é o mundo. O mundo é o mundo. Tudo que nós comemos intelectualmente, tudo que nós desfrutamos, pertence ao mundo. Pertence ao mundo. Tudo pertence ao mundo. Quando você foi na escola e aprendeu matemática, matemática é de Deus? É de Deus matemática? Pertence ao quê? Ao mundo. Literatura que você aprendeu na escola, Dom Casmurro, pertence ao quê? Então eu posso falar então que tem coisas no mundo que são aproveitáveis? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou deixar me dominar por nenhuma delas. Então esse conceito de amar o mundo, que ele fala, que a palavra de Deus fala, não é amar o mundo, todo o mundo, senão não vamos sair das escolas, vamos sair de tudo. Vamos isolar agora de tudo. Esse amar o mundo é colocar o amor que você deveria ter por Deus, você amar o mundo com a intensidade que era para você amar a Deus. Um ímpio, ele ama a Deus? Ele ama o quê? Então você não pode esquecer de Deus enquanto está no mundo, nós estamos no mundo. Amanhã é segunda-feira, você trabalha no reino de Deus ou no mundo? No mundo. Aqui, tudo aqui. Universo. Então o que? Esse isolamento do mundo, que se prega neopentecostalmente, que fala que o mundo é mau, então você tem que abandonar tudo. Quando eu pego amanhã, por exemplo, você vai pegar o jornal Estado de Minas. Estado de Minas pertence a Deus ou ao mundo? Pertence. O que faz gerar o jornal Estado de Minas? Não, o que faz gerar? Qual que é o ânimo que faz gerar o Estado de Minas? A arte humana. A arte do homem. A arte faz gerar o Estado de Minas. A arte faz gerar a revistinha da Mônica. A arte faz gerar o Super. Não, o Super não. O Super é outra coisa. Né? Faz gerar o Super. Quem gosta de música clássica aqui? Eu gosto de música clássica também, eu gosto muito. Você pega, por exemplo, Bach. Você pega a música Air de Bach. Né? Música linda. Você vai para casa? Uhum. Quando você pega a música clássica, é música? É do mundo? Mas dá para aproveitar a música clássica? Quando você vai no cinema assistir um filme, é arte? Então agora nós estamos partindo agora para o campo da arte. Nós estamos agora dentro de um escopo grande. Nós temos desde a arte escrita, visual, para você ouvir, e tudo fruto de quem? Fruto do mundo, fruto do homem. Mas tem filmes e filmes, não é isso? Tem filmes e filmes. Tem músicas e músicas, né? Tudo, tem a parte ruim e a parte boa. Cabe a nós o quê? Escolher, ter discernimento de tudo. Então, quando você coloca o mundo dentro de um balaio, você está jogando a água com a criança fora. Jogando tudo. Nós temos que ter o quê? Discernimento. Nem tudo me convém. Tudo me convém. Isso. Irmãos, eu vou ter que encerrar agora, e vou pedir para o irmão Ademir encerrar o culto para mim. Eu vou levar o Ademir em casa ali, rapidinho, tá bom? Você encerra o culto para mim, então Deus abençoe. Não, estou acabei já, agora é só encerrar o culto. Uhum. Uhum. Pai do Senhor, irmãos. Irmão, nós já estamos encerrando. Nós vamos lá, né, Nilton? Tá. Dá oportunidade aos irmãos ofertar ao Senhor. Amém?
o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia. Nós vamos orar então, encerrando, irmãos. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai santo, mais uma vez nós queremos agradecer o Senhor por esse dia, por esse momento, por estarmos aqui, ó Pai, te louvando, te bendizendo, te exaltando, aprendendo a tua palavra, porque nós podemos vencer através da tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, e nós queremos essa verdade sobre as nossas vidas. Por isso, Pai santo, nós te pedimos, continue a estender as tuas mãos de misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Deus maravilhoso, Pai, santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Dá-nos uma boa noite na tua presença, e uma semana, Pai santo, onde nós possamos desfrutar da tua palavra, desfrutar, Pai santo, da convivência, das nossas orações com o Senhor. Deus, muito obrigado, nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti, levante o teu rosto e te dê a paz. Assim nós estamos encerrados, em nome do Senhor, amém.